eu tenho 1h30 para falar de feridas para vocês, lesão por pressão. É pouco. Essa mesma aula a gente trabalha 4 horas, 5 horas, aí depende do andar da carruagem. Tá? Com dúvidas, vocês podem estar parando e a gente vai falando. Ok? Bom, com relação ao tratamento de feridas, a gente tem aí um aspecto histórico, tá? Onde é importante a gente resgatar, porque as tecnologias hoje, né, as coberturas, os adjuvantes no tratamento de feridas, vieram disso aí, de evolução com relação a isso, né, também. Quando a gente fala em pré-história, uso de cataplasmas, extratos umidificados, pré-história porque começou, mas continua. Né? A gente encontra muito isso. Né? Eu trabalho como teleconsultor do Hospital das Clínicas. Alguns de vocês, talvez em saúde de família, né, têm acesso ao telesaúde. Eu sou teleconsultor em tratamento de feridas. Tá? Já há uns 7, 8 anos, nem lembro quanto tempo, mas tem muito tempo que a gente está lá. E a gente vê muito isso aqui. Pessoal mandando, que foi prescrito pelo cirurgião, açúcar, que foi prescrito usar calêndula, casca de barbatimão, e isso ainda existe bastante. Tá? O que a gente tem que ter cuidado, que a gente reforça para vocês, é que, diante dessa realidade, você coloca em risco o seu registro no conselho. Por quê? Se eu não tenho segurança com relação a uma prescrição, mantendo aquilo ali seguro, né? Por exemplo, quando você passa, alguns de vocês talvez tenham visto isso, eu vi na faculdade, eu tenho 18 anos de formado em enfermagem, eu vi, na minha primeira prática de tratamento de feridas, açúcar dentro do Odilon Berens. E eu coloquei com a minha professora do lado, açúcar, tal. Então, alguns de vocês talvez tenham visto isso. Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte: açúcar contaminado. Açúcar não é estéril. Não tem registro para isso. Né? Então, se não tem registro, como que eu vou indicar isso? E se eu tiver uma infecção, se eu tiver uma sepse, se eu tiver um óbito secundário a isso, então a minha prescrição pode ter sido ali, né, o ponto gatilho naquele processo. Quando a gente fala em salgar ferida, né, mantendo a ferida, o açúcar faz muito isso, né? Você coloca ali o grânulo do açúcar, ele segura, ele contém sangramento, né? Só que aí o pessoal tem que sair dessa coisa tupiniquim, né? E lembrar que existe, né, evolução no tratamento de feridas e que isso é inseguro para qualquer profissional, seja profissional médico ou da enfermagem. Tá? Aqui tem um ponto importante, gente. 500 anos antes de Cristo, né, já era dito por Hipócrates que feridas infectadas eram tratadas com remoção de tecido necrosado. E isso permanece até hoje. Hoje, o meu objetivo, usando uma cobertura cara, que às vezes, né, às vezes a pessoa fala assim, quanto que é essa cobertura? Eu falo assim, é R$100. Nossa, quantos dias que fica? 2 dias. Nossa Senhora! Né? É assustador, às vezes. Mas são tecnologias que vão fazer a retirada daquele tecido necrosado de uma forma rápida e que vai tratar aquilo ali, criar um ponto de cicatrização. Uma coisa importante, gente, que eu acredito que talvez o tratamento de feridas esteja bem forte na prova de vocês, uma questão, com certeza, todo ano cai, tá, gente? De síndrome da mobilidade, cai uma, cai duas. Uma coisa importantíssima é que, hoje, o médico está cada vez mais inserido no tratamento de feridas. Aquela coisa de ferida passa para o enfermeiro, está colando mais não. Tá? A participação mesmo, conhecimento do médico com relação a isso, tem evoluído muito, 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 muito. Na UFMG, hoje, tem uma liga de tratamentos de feridas, onde os acadêmicos de medicina e de enfermagem também, mas essa liga é da Escola de Medicina, tá? Onde estão construindo um processo de conhecimento multiprofissional e o médico muito próximo. Uma coisa muito importante, gente, que a gente esquece, é que a gente sempre pensa em fechar a ferida por segunda intenção. Né? E a gente esquece que eu tenho profissionais da área médica que participam desse processo, cicatrizando aquela ferida ali, entrando com uma intervenção cirúrgica, fazendo uma cicatrização que levaria 3 anos,
em 2 meses, talvez, com uma enxertia, com um retalho, e o enfermeiro preparando o leito da ferida para que o médico venha e faça a intervenção, dentro de uma condição. E a gente esquece disso. A gente fica mantendo ali o paciente com ferida. Tá boa, tá bonita, mas não fecha. Tá boa, tá bonita, mas não fecha. E vai, né? Então, essa participação médica está cada vez maior. E o que eu acho legal, assim, na geriatria com a Ana já há alguns anos, e na Unimed, né, na Unimed eu trabalho com cuidado paliativo, na pós, e a gente vai no Brasil todo dando aulas de tratamento de feridas. A atenção, a participação é muito grande, porque todo mundo quer aprender o tratamento de feridas, né? Porque realmente é uma lacuna na formação médica, né? E o pessoal tem muito interesse na área de geriatria, então, nem se fala, né? Bom, essa cura pela fé, ela ainda existe, tá? Essa cura pela fé manteve, né, desconhecido até o século XIX, a evolução, o processo de tratamento de feridas, não só na medicina, não só no tratamento de feridas, mas na evolução em saúde e medicina como um todo, né? Uma era onde a gente colocava Deus acima de tudo, onde tudo é Deus que resolve. A gente ainda encontra muito isso. Recentemente eu tratei uma senhora com câncer de mama, a ferida fechou, mas ela faleceu porque ela não procurou atendimento médico, porque as terapias holísticas vieram em primeiro momento, né, para tratar um câncer. E uma mulher de classe média alta, morava aqui, num prédio aqui do lado desse hotel, do lado de lá ali. Então, assim, como, né? Não, não, Emerson, eu sempre fui muito voltada para o natural, para o zen. Aí, quando eu procurei o oncologista, ele falou comigo, se a senhora tivesse vindo antes, a gente conseguiria salvar a vida da senhora, mas agora a gente vai, né, dar aí prolongar o máximo que a gente puder. Bom, a questão de descrição de sinais de inflamação, princípios básicos de procedimentos cirúrgicos, eles iniciam aí na era cristã, e muita coisa prevalece. Hoje a gente tem que estar atento, né, que a gente vê as pessoas tendo dificuldade em usar uma técnica limpa, usar uma técnica estéril, né? A gente tem orientações com relação a isso, e mais para frente aí eu dou algumas dicas sobre isso. Bom, gente, os primeiros estudos de cicatrização, isso aqui é um ponto importante para vocês, porque isso aí pode estar caindo na prova de vocês. Ferida se trata em meio úmido, não esqueçam disso, tá? Muitos de vocês aprenderam que ferida tem que ser seca. Você faz o curativo, seca bem, põe a gazinha. Não, ferida se trata em meio úmido. E isso é princípio básico de cicatrização. 1950, os primeiros estudos, surge no mercado os primeiros curativos, né, para manutenção do meio úmido equilibrado, tá, em 1990. Mais ou menos 1997, 98, começou a chegar no Brasil os primeiros hidrocoloides, hidrogéis. Tá? E hoje, né, há quase 20 anos, muita gente nunca viu um hidrocoloide. Fala assim, nossa, e para que serve um hidrocoloide? Tá? Ferida se trata em meio úmido equilibrado, tá, gente? Porque, por exemplo, uma ferida vascular venosa, ela é extremamente úmida. E o excesso daquela umidade, ele atrapalha o processo de cicatrização. Então, assim, é equilíbrio entre o excesso, né, e o seco lá. Tá? Bom, essas coisas aqui eu vou passar mais rápido, tá, gente? Porque o nosso objetivo hoje não é sensibilização, não. É dica mesmo em cima do que pode estar caindo na prova de vocês. Essa questão de aspecto ético é muito do que a gente está no dia a dia, né, diante da doença, convivência diária com a dor e o sofrimento. A gente esquece de que ter uma ferida não é nada agradável, né? E que aquilo causa um impacto muito grande, não só para o doente, mas como para a família, né? A família também tem dificuldades com relação a isso. O grande problema que eu encontrei no atendimento domiciliar do SUS na região metropolitana, né, fazendo visita como aluno, o impacto da família. Nossa, tanta ferida, como fazer com isso? A gente não sabe como fazer. Nossa, como trocar esse curativo?
tem material? Não, não tem, o posto não está dando, e aí a ferida com mau cheiro. Aí, às vezes, assim, o que mais pega naquele momento ali é isso. E a gente, diante disso, a gente trata como mais um paciente com ferida. Né? É mais um, é um dos meus pacientes com ferida. E isso é muito complicado, porque, gente, a gente tem uma complicada recuperação, porque ela é prolongada. Hoje, com o tratamento de feridas, com as tecnologias, a gente consegue fazer muita coisa legal. Mas, às vezes, mesmo diante de uma condição financeira fantástica, por exemplo, eu tenho um paciente, né, que ele é um paciente de uma família muito bem estruturada, 3 médicos, filhos. Vocês imaginam eu atendendo um paciente com 3 filhos médicos. Né? A dificuldade de você conduzir aquele tratamento, que cada um, e tem um genro também. Um genro casado com uma das filhas lá é médico também, mas o genro é o melhor de todos. Né? Eu me apoiava nele. Diante de uma ferida, com complicações, gente, nós usamos de tudo, inclusive a terapia AVAC, que é uma terapia fantástica, em torno de, na época, R$9.000 para 7 dias de tratamento. E a ferida dele chegou a um ponto de ficar desse tamanhozinho assim, mas não fechou. E, atualmente, a filha me mandou uma mensagem: Emerson, olha como está a ferida do papai. Ferida oncológica. Tá? E, assim, com vários tratamentos, aí biopsiava, falava, não tem mais câncer aqui, é só a ferida mesmo. Mas, infelizmente, assim, diante disso, a gente não tem, nem sempre a gente consegue, né? Mas fizemos de tudo. Atualmente, eu não estou com ele, não, porque ele tem uma demanda muito grande e eu não tenho tempo para aquela coisa que absorve daquele jeito. Eu passei para uma outra pessoa já há um tempo, e aí ele fez um novo procedimento médico, e a ferida está grande de novo, pela questão da abordagem. Né? A norma ética deveria vir primeiro que a descoberta ou a realização científica, né, dentro de um processo. Né, a gente esquece muito disso, a gente preocupa muito em evolução, no melhor, e, às vezes, esquece desse ponto que é muito importante. Pensar que o indivíduo com ferida ele não é só um paciente com ferida, ele é uma pessoa inserida em um meio social, ele tem um corpo ferido, ele tem uma mente abalada por ter uma ferida. Né? Hoje, se você ligar a televisão, se você abrir uma revista, você vai ver pessoas bonitas, sorridentes. Né? Você não vai ver ninguém com ferida, com esparadrapo. Né? O que nos direciona hoje de belo é o corpo bonito, é um cabelo bonito, é um sorriso bonito. Um envelhecimento bonito. Né? Eu lembro quando eu fui fazer o trabalho da parte de marketing, né, da minha clínica lá, eu deixei claro para a menina que eu contratei, eu falei, eu não quero ferida, não quero. Não quero nada assustador, né? A pessoa entrar e você ficar vendo as feridas no seu site, ficar vendo. Não é esse o objetivo. Agora, descrever o que a gente faz, o apoio que a gente dá, o conhecimento que a gente tem é uma coisa. Agora, colocar aquele monte de ferida, tal, não é legal, né? A gente não lida bem com isso, né? Ok? Gente, uma coisa importante também que pode estar sendo explorado é a construção de um protocolo de tratamento de feridas pelas instituições, pelos serviços. Então, assim, é uma coisa mais de gestão, mas que pode vir lá numa opção, alguma coisa assim, num ABCD lá, uma opção. A criação de protocolos para nortear, né, a assistência prestada aos pacientes portadores de feridas. Né? Às vezes eu posso perguntar, gente, aqui, quem trabalha em algum setor, algum serviço que tem protocolo de feridas? Quem trabalha em um lugar que tem acreditação hospitalar? Tem, pode ter certeza, que isso é exigência. Tá? Em Belo Horizonte tem um protocolo de tratamento de feridas fantástico, da Prefeitura de PBH. Só que, infelizmente, tem um protocolo lindo, mas que em algumas gestões ele flui muito bem, em outras falta material, então vira uma dificuldade. Né? Agora, criar esse protocolo, a gente não vai pensar só em material, não, tá, gente? A gente vai pensar nas questões de direcionamento para diagnóstico, para tratamento, especialidades de apoio, tratamento tópico
e terapias adjuvantes, tá? Então, o protocolo ele tem que ter tudo isso. Medicamentos que são prescritos para infecção, inclusive, processo inflamatório, cremes para prevenção. Não esqueçam desse detalhe a nível de protocolo, não, tá ok? Bom, a gente entra na questão da lesão por pressão, pensando em grau da lesão, cor da lesão, dimensão da lesão e tipo de exudato. Gente, nós falamos em lesão por pressão desde o primeiro slide, e é importante ficar claro duas coisas. Hoje, mudou-se a questão da classificação. Eu acredito que isso deve ter sido questão de prova da titulação, porque em 2017 isso já mudou, está atualizado. Até então a gente falava em lesão de primeiro, segundo, terceiro e quarto estágio morreu. Tá? Agora não, a gente já fala em mais 4 formas de classificar, não pelo grau, mas por inspeção, observação. Já classificamos de outras formas também. E o nome, tá, gente? O nome é uma coisa muito importante. Muitos de vocês, quando estudaram, talvez ouviram os professores falar: o paciente tem escara, o paciente tem 3 escaras, o paciente tem 4 escaras. Alguns ouviram falar: o paciente tem úlcera de decúbito, o paciente tem úlcera por pressão. E agora vocês estão me ouvindo falar: o paciente tem lesão por pressão. Essa nomenclatura ela mudou há um bom tempo, ela vem mudando, né? Anteriormente chamada escara, pela questão do tipo de tecido que reveste a úlcera em algumas situações. Quando eu tenho um tecido preto, seco, duro, eu chamo de tecido do tipo escara. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, vocês vão ver o que é um tecido do tipo escara. É aquela necrose seca, que você até bate ali, aquela coisa meio couro, né? Ali eu tenho uma lesão por pressão recoberta por um tecido do tipo escara. Mas a lesão não é escara, não é sinônimo. Tá? Então, assim, isso também pode vir com uma pegadinha bem idiota, porque a maioria já sabe disso, mas pode vir. O pessoal chamando de escara, falando que a escara no estágio 2, 3, 4... Não, isso é errado. O termo escara ele é desatualizado. Podem chamar de úlcera de decúbito e podem chamar de úlcera por pressão. Tá? Úlcera por pressão é mais fácil deles chamarem, porque anteriormente, antes de 2017, era úlcera por pressão. E agora é lesão por pressão. Por que mudou, gente? Mudou pelo seguinte: isso aqui não é uma úlcera. Não tem ulceração. Eu tenho uma lesão. Então, por isso que não se chama mais úlcera por pressão, e sim lesão por pressão. Tem alguns tipos de feridas, por exemplo, essa de primeiro estágio, a de segundo estágio também, que vocês vão ver, não é úlcera. Não tem a destruição tissular a ponto de ser caracterizado como úlcera. Então, por isso, foi revisto classificação e nomenclatura, e mudou-se isso nos últimos anos. Então, a partir de agora, quem não sabia, vocês não falam mais úlcera de decúbito, não falam mais escara, não falam mais úlcera por pressão, vão falar lesão por pressão. Essa lesão por pressão é uma lesão de primeiro estágio. A classificação até o 4º estágio, ela ainda mantém, a gente vai falar das outras. Eu tenho uma hipiremia não reativa e eu tenho uma epiderme sem rompimento. Tá? Eu tenho uma hipiremia, eu posso ter um rubor, tá? Eu posso ter um endurecimento, mas se é só uma hipiremia, eu chamo de lesão por pressão de primeiro estágio. Aí, às vezes, vocês podem me perguntar assim: Emerson, mas e quando tem as bolhas? E quando tem... Aí mudou a classificação. Por isso que apareceram as outras 4 classificações. Então, primeiro estágio é só quando eu tenho hipiremia não reativa, pele íntegra, no sentido de
rompimento, tá? Não está íntegra, mas é no sentido de rompimento, ok? Então, mudei o paciente de posição, inspecionei, estou examinando, tal, essa hiperemia não desapareceu, eu tenho uma lesão ali, lesão por pressão de primeiro estágio, ok? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar, tá? Eu sei que vocês estão com medo do meu tempo, mas vai dar tempo. Eu vou correr, porque não vai dar tempo. Segundo estágio, toda vez eu atraso o Marco Túlio uns minutos e ele é bravo. Segundo estágio, gente, eu tenho aqui um rompimento da epiderme. Aí sim eu já tenho uma destruição da pele, tá? Só que eu só rompi a epiderme. Eu não tenho mais nada além de uma epiderme rompida. Vamos considerar que isso aqui, ó, é resto de pomada, combinado? Porque se tivesse algum tecido morto aqui, tipo necrose amarela, já mudaria a classificação. Vamos combinar que essa foto aqui ela está com um resto de pomada aqui, uma sujidade de fezes, alguma coisa nesse sentido. E que aqui eu só tenho o quê? Uma pele rompida e bem vermelha, bonitinha, tá? Então, essa seria uma lesão por pressão de segundo estágio. Pode ser chamado de grau também, tá, gente? Segundo grau, tá? Não tem problema não. Segundo estágio, tá? Bom, aqui, pessoal, eu já tenho uma lesão por pressão em terceiro estágio. O que é uma lesão por pressão em terceiro estágio? Eu já caracterizo quando eu tenho um tecido desvitalizado. Ó, esse tecido que vocês estão vendo aqui, ó, ele é um tecido desvitalizado. Por que ele é um tecido desvitalizado? Porque aqui tem tecido amarelo, tá? Um emaranhado de um tecido amarelo, que erroneamente a gente chama de fibrina. Muitas pessoas escrevem lesão recoberta de fibrina. Esse tecido, fibrina, né, ele não é visto a olho nu, ele é visto a microscopia. Tá? Então, se ele não é visto a olho nu, isso não é fibrina. Isso é necrose amarela do tipo esfacelo. Tá? Então, a gente caracteriza como esfacelo. Esfacelo é aquele tipo de necrose, principalmente amarelada, que solta fácil do tecido. Quando você joga um jato de soro, aquilo ali desmancha de uma forma fácil, é fácil de remover e é caracterizada mais por ser pequenos pontos e amarelo, ok? Tá? Bom, e além disso, pessoal, no terceiro estágio, eu não tive uma evolução, né? Evolução ou involução, né? Para profundidade maior, mas também não está tão superficial. Foi além da derme, ok? Eu chego em tecido subcutâneo, ok? Eu posso chegar até em musculatura, mas com a fáscia muscular íntegra. Isso é um ponto de pegadinha também. Se eu tenho rompimento de fáscia muscular, aí eu já passo para quarto estágio. Porque, às vezes, o pessoal coloca assim, a lesão por pressão em terceiro estágio com aparecimento do músculo. Aparecimento do músculo com rompimento de fáscia ou sem rompimento de fáscia? Se eu tenho rompimento da fáscia, além da fáscia, aí já é quarto estágio. Tá? Então, gente, se tiver necrose, também é um ponto importante. Se já tem necrose, é no mínimo terceiro estágio. Tá? A presença de necrose já caracteriza, no mínimo, um terceiro estágio. E a gente tem o quarto estágio. O quarto estágio, eu tenho exposição óssea, posso ter exposição de tendão, destruição de fáscia muscular, ou seja, você já vê as fibras do músculo, não tem mais aquela fáscia brilhante, você tem uma profundidade maior. Tá? Então, essa aqui é uma lesão por pressão de quarto estágio, típica, recoberta de tecido desvitalizado, olha, muito tecido desvitalizado, tipo necrose amarela, tá? Gente, necrose não é só negra, tá? A gente sempre pensa em tecido de necrose, o tecido negro. Não, eu tenho necrose amarela, eu tenho necrose branca, tá? A gente pode ter necrose de liquefação, cinza. Então, esse tecido aqui, essa ferida, ela tem uma característica de ter uma profundidade maior. Aproveitando a foto, tá, gente? Essas áreas aqui, ó,
que são áreas tipo caverna, são áreas de solapamento. Tá? Essas áreas podem ser exploradas como um termo, tal, né? Áreas de solapamento de uma ferida. Um ponto importante aqui também, a gente vai para algumas dicas no dia a dia, não só para o curso, né? Aqui eu tenho hipiremia de borda. Tá? Quando vocês... de perilesão, de perilesão. Quando eu tenho isso, eu tenho o que a gente chama de maceração. Eu vou mostrar umas outras fotos que estão mais maceradas. Isso quer dizer o quê? A umidade da ferida está em excesso e está macerando a borda. Se está macerando a borda, está queimando, está causando uma dermatite química. E isso provavelmente por causa do produto que está sendo utilizado. Tá? E isso vai aumentar a ferida. Um ponto importante também, que às vezes as pessoas não pensam, essas inversões de borda, como está aqui, ó, a borda fazendo isso, se eu não tiver intervenção médica para cortar aquilo ali, retirar aquilo ali, essa ferida não vai fechar, porque as feridas elas fecham assim, ó, com aproximação de borda. Se a borda fez isso, ela não vai aproximar. Então, às vezes, muitos profissionais ficam ali esperando uma ferida fechar, mas essa ferida está bonita, tal, mas aí a borda está assim, ó, tá? E não vai fechar nunca. Tá? Bom, além desses 4 estágios, que isso já é clássico de muitos anos, chegou isso aí, de 2017 para cá, que é um ponto importantíssimo e que pode aparecer na prova de vocês e provavelmente pode ser muito bem explorado. 4 tipos de classificação, além da questão da profundidade, do grau, tal. Um deles, a lesão por pressão não classificável. O que é a lesão por pressão não classificável? Se vocês observarem, aqui em cima, eu tenho um tipo de lesão por pressão recoberta de tecido preto, seco e duro. Esse tecido é a escara, beleza? Isso é escara. Então, eu tenho uma lesão por pressão que eu não sei até onde está destruído. O fato de ter necrose me coloca que ela é o mínimo quê? Terceiro. Mas eu não posso afirmar que ela é terceiro sem ter noção do quanto está destruído aqui para baixo. Pode ser que tenha destruição até no osso. Então, diante disso, eu chamo de lesão por pressão não classificável. Tá? Se você for avaliar um paciente e olhar e falar assim, bom, essa necrose aqui, às vezes você faz uma abordagem, até com uma agulha mesmo, né? Você corta ali aquela necrose e vê que aquela necrose não sangrou. Você fala assim, bom, isso aqui está mais profundo, eu não tenho como classificar. Tá? Uma agulha de aspiração, 40 por 10, 40 por 12, ela serve, inclusive, para escarificar. Às vezes, ela escarifica até melhor do que a lâmina de bisturi. E aí você... Não para cortar, tá, gente? Para escarificar. Quando você joga, assim, raspa com a agulha, não sangrou, peraí, está mais profundo, está muito profundo. Então, peraí, é não classificável, principalmente quando tem essa capa de escara. Tá? Além do não classificável, a gente tem a lesão por pressão tissular profunda. Lembra que eu falei com vocês da bolha, onde você tem ali um calcânio, por exemplo, com uma bolha, ou você encontra aquele tecido trocantérico, sacral, com bossa, onde você tem aquela bossa sanguínea, onde você, tipo assim, nossa, até onde está destruído isso aqui? Você não sabe, você não tem noção. Então, ao invés de não classificar, você coloca como lesão por pressão tissular profunda. Você já imagina, diante do que você observa ali, porque muito provavelmente aquilo ali está muito quente, ao redor, quando não tem bolha, está endurecido, e aí o que você imagina? Que a destruição foi grande. Tá? Você tem, geralmente, gente, uma pele íntegra, ou só, como se fosse segundo estágio, só rompida a epiderme. Mas você vê que a destruição foi muito mais que aquilo, porque a clínica te mostra isso. Está quente, está escurecido,
Aí você fala assim, bom, isso é uma lesão por pressão tissular profunda. Tá? Então, a gente entra com uma outra classificação. Não classificável quando eu não tenho condição de classificar, porque está recoberto de tecido seco, duro, em geral. Lesão por pressão tissular profunda, ela é uma lesão onde não tem úlcera ainda, não tem úlcera. Aqui tem úlcera, aqui não tem úlcera. Tá? Eu tenho aqui uma destruição que eu não sei até onde vai. E aí também, gente, a gente tem hoje as lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos, que era uma outra coisa que ficava aquela coisa. Bom, o catéter nasal causou uma lesão por pressão. O tubo causou uma lesão por pressão na mucosa oral. E aí ficava aquela coisa. Isso é lesão por pressão? É. É lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e também lesão por pressão em membranas de mucosa. Se você teve, por exemplo, em muitas situações, o catéter vesical de demora, ele causa lesão na uretra, ele causa lesão nos grandes lábios, pequenos lábios, e aí você vai ter o quê? Uma lesão por pressão em membranas mucosas. Tá? Bom, importante vocês anotarem isso, se não anotaram, esse é um ponto muito forte para cair na prova de vocês, porque em geral, o enfermeiro que for fazer a prova junto com a equipe, tal, ele vai trabalhar isso aí, tá? Ok? Oi, pois não. Uhum. Porque está na mucosa. Aí tem a particularidade de estar na mucosa. É importante sua pergunta, porque a gente não usa mais o termo sonda, tá, gente? O termo sonda, ele entrou em desuso já há alguns anos. E a gente coloca como sonda quando eu tenho um dispositivo que tem uma ponta e uma única abertura e uma ponta para luminosidade, tipo endoscópio. Ali é uma sonda de endoscopia. Catéter é o dispositivo para drenagem. Ele tem duas aberturas. Ele tem abertura de entrada e abertura de saída. Então, sempre que vocês forem referir a catéter nasoentérico, catéter vesical de alívio, catéter vesical de demora, catéter nasogástrico. Pode ser pegadinha também. Estou falando isso porque a vida inteira a gente usou sonda. E a gente fala, várias vezes eu falo, gente, a sonda, e eu catéter. Né? Então, assim, pode ser que tenha alguma coisinha ali que, inclusive, cabe recurso. Tá? Então, assim, catéter é dispositivo com duas aberturas para drenagem, alimentação, tal, e a sonda para inspeção. Ok? Tá claro, gente? Ok? Não esqueçam dessas 4 coisinhas aqui. Isso aqui é o mais importante da aula. Tá? E é claro que a gente vai falar de alguns tratamentos que também são óbvios e que eles podem cobrar também, tipo assim, indicação, vão te colocar uma ferida ali, descreve uma ferida típica e vão colocar produtos, tipo assim, uma aberração, que não seria, para você colocar uma opção, tipo assim, essa necrose aqui, ó, aí eles colocam lá para você, você indicaria para uma necrose seca, eles colocariam lá para você alginato de cálcio, espuma, hidrogel, e colocaria, sei lá, malha impregnada, o mais óbvio, hidrogel. Os outros são contraindicados, inclusive. Tá? A malha até que nem tanto. Ok? Mas eles poderiam colocar qual é o mais indicado. Tá ok? Nós vamos falar. Tá ok? Dúvidas, gente? Mais alguma dúvida? Bom, a lesão ela pode ser tanto superficial. Oi? A lesão ela pode ser tanto superficial como profunda. Essa questão de ser superficial ou ser profunda é mais relacionado ao leito, né? A proximidade do leito da borda, passou de 1 centímetro já é considerado profunda, tá? Eu já tenho uma profundidade. Aqui a gente tem algumas... eu posso apagar a luz um minutinho ou não? Atrapalha aqui? Pode? Só para vocês verem. Essas duas aqui não apagaram, que era para aqui. Aonde? Essa aqui? Ah, tá. Aqui, gente, olha, a gente tem uma
lesão por pressão. E aqui que eu queria aproveitar para mostrar para vocês, ó, o que é maceração. Isso aqui, ó, é uma ferida macerada. Ó. Isso aqui é pomada em geral, pomada que vai fazer uma maceração química aqui ao redor. E quando você vai avaliar, tem dois problemas. Ou essa ferida não tem indicação para um uso de pomada, ou a troca do curativo está errada. As pessoas estão deixando o curativo muito tempo e está macerando. E aí você vai ter uma abertura, né? Sem dúvida nenhuma, vai ter uma ferida que vai abrir, que vai crescer. Né? Gente, lesão por pressão, vocês classificariam como? Primeiro, segundo, terceiro, não classificável. Todo mundo concorda que é terceiro? Ninguém acha que é segundo? Beleza, terceiro, tá, gente? Simplesmente porque ela tem esfacela, olha. E eu não tenho aqui osso exposto, eu não tenho tendão, eu não tenho face muscular rompida, tá? Então, seria uma lesão de terceiro estágio. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, lesão tissular profunda, não classificável, o que vocês acham? Provavelmente não classificável. Então, assim, eu vou estar fazendo uma exploração aqui, nessa necrose, e vou estar vendo realmente se ela é classificável ou não. Gente, um fato importante aqui, essas feridas aqui, eu considero duas feridas ou é uma ferida única? Uma única ferida quando eu tenho menos de 2 centímetros entre uma e outra. Tá? Então, aqui é considerado, quando eu vou mensurar, eu considero uma única ferida. Tá? Então, lesão por pressão, não classificável, concordo com ela. Não classificável. Tá? Não tem como. Oi? 2 centímetros, menos de 2 centímetros já é considerado. Isso. Ok? Não. Quarto estágio, você tem que pensar o quê? Osso, tendão e face muscular rompida, tá? Isso, ok? Gente, aqui, ó, eu tenho uma necrose do tipo branca, tá? E vocês acham que ela é primeiro, segundo, terceiro, não classificável? Não tem como classificar. Ela está recoberta de tecido, tecido adiposo, eu tenho necrose branca. Provavelmente, ela não deve ser quarto, mas eu não posso afirmar isso. Tá? A não ser que eu vou explorar ali, já começa a sangrar, tal, e falo, não, é terceiro estágio, porque realmente já começou a sangrar em todas as áreas. Tal, tá? É uma ferida também, gente, com maceração. Ó. Tá vendo ó, como que está hiperemiado aqui ao redor? Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Essa aqui é um calcânio. Tá? Esse aqui é a típica escara. Típica. Isso aqui é uma lesão por pressão de calcânio recoberta do tecido do tipo escara. Ponto. Isso aqui, gente, há muitas controvérsias, mas a literatura coloca contraindicação da exploração desse tipo de tecido. E a gente vai falar lá na frente, tá? Quando a gente estiver falando dos produtos, a contraindicação mesmo de estar desbridando o calcânio, principalmente pacientes terminais, a questão da insuficiência vascular periférica. A gente tem que fazer uma exploração para ter uma ideia se eu vou expor o osso de calcânio, aumentar o risco de osteomielite, ou se realmente vale a pena desbridar. O desbridamento mecânico, em geral, não é indicado, tá? Porque você vai expor de uma forma rápida. Agora, o autolítico, onde você imagina que vai ter uma resposta, aí é diferente. Ou o químico, ou enzimático. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui na frente, tá? De produtos. Ok? Alguma dúvida? Uma dúvida? Sim, osso de calcânio, né? Exposição do osso de calcânio aqui, ó, tá? Ok? Bom, essa lesão aqui, gente, vocês consideram primeiro, segundo, terceiro, quarto estágio? O que vocês consideram? Oi? Gente, aqui a gente não, eu coloco de propósito, a gente não classifica. Por quê? Isso aí não é lesão por pressão. E a classificação que eu passei para vocês é de lesão por pressão. Isso aqui é uma ferida vascular. Tá? Então, não entra nesse esquema. Pode vir como pegadinha também. Classificação, eu tenho uma úlcera, ela é classificada em terceiro estágio. Não.
Tá? Às vezes eles colocam lá uma ferida de perna e falam um monte de coisa dela e colocam um estágio lá, falando que é lesão terceiro estágio, porque tá com isso, está com necrose. Então, não se classifica lesão por pressão, outros tipos de lesão, como se classifica lesão por pressão. Tá? Bom, uma outra coisa muito importante também, que eu tenho que falar para vocês, é que vocês não podem regredir na classificação. Se o paciente teve uma lesão de quarto estágio, ela vai ser quarto estágio até a epitelização total. Tá? Então, por exemplo, você começa a tratar um paciente, ele tem uma ferida em quarto estágio. E aí passa-se 3, 4 meses, granulou, ficou bonita, chegou no nível, aí você fala assim, nossa, agora ela é segundo estágio. Não, ela é quarto estágio, com granulação de 100%, tal. Agora ela está fechando, está um tecido rosa e tal. Quarto estágio em epitelização. Entenderam, gente? Então, não existe um dia foi quarto, depois virou terceiro, segundo. Não. O contrário, sim. Ela pode ser primeiro estágio um dia, segundo, terceiro e quarto. Sem problema. Mas chegou num, não volta. Ok? Bom, aqui, gente, é importante a gente estar atento na questão do exudato. Eu considero o exudato o principal indicador para o tratamento de feridas. Lembra que eu falei com vocês no começo da aula que o tratamento de feridas é feito, a cicatrização é feita em meio úmido, né? Sim, meio úmido. E o exudato em excesso compromete. Falta de exudato compromete. Exudato com sinal de infecção compromete. Então, o exudato com sangramento compromete. Então, o exudato, gente, ele direciona para a gente muito do tratamento. Então, sempre que você for avaliar uma ferida, atente-se à questão do exudato, pelo menos. Porque, em muitas situações, o paciente é levado ao seu consultório limpo, a ferida, o curativo é trocado, e aí você não tem esse parâmetro. Então, assim, fique atento a isso. Quando tiver lesão, peça para levar, sem trocar o curativo, para você ter noção. Inclusive, o exudato com odor, o exudato com sangue, às vezes, né, o pessoal limpa para levar no curativo, no consultório, fica complicado. Bom, os tipos de exudato, né, de seroso ou purulento, a gente tem aí um aquoso e transparente que é seroso, purulento que vai de várias cores. Pode tirar. A gente tem, gente, a mensuração da ferida. A mensuração é o seguinte, quero tentar chegar em meia hora nos tratamentos, para passar em meia hora os tratamentos para vocês. Quando eu vou mensurar uma ferida, a gente usa a técnica do relógio. A técnica do relógio é uma técnica reconhecida em medicina, amplamente, tá? Onde você considera o leito da ferida. Deixa eu colocar uma ferida aqui, que é mais fácil mostrar para vocês. Você considera a ferida como um relógio. Tá? Se aqui é sacral, 12 horas, 3, 6, 9. Ok? Eu posso ter, por exemplo... Sempre em direção à cabeça. Tá? Vamos considerar que aqui também seja sacral. Tá? 12, 3, 6, 9. Aí eu considero, por exemplo, que eu tenho em 9 horas, ou seja, de 6 a 11 horas, eu tenho um tecido de granulação. Onde eu tenho de 12 a 6 horas, tecido de necrose. Eu considero, por exemplo, ponto de escurecimento, interrogo como uma necrose, em 6 horas. Em 9 a 3 horas superior, eu considero esfacelo. Então, é uma forma de caracterização. E isso é reconhecido, inclusive, em medicina legal. Tá, gente? Recentemente, o meu professor de medicina legal contou um caso interessante, que quando ele foi fazer uma descrição de uma lesão de um corpo, ele escreveu que tinha uma destruição em 3 horas, tal, e que aí o juiz mandou de volta para ele fazer, que o óbito do paciente foi às
tantas horas da tarde. Então, tipo assim, é um termo médico utilizado e é bom que vocês saibam que ele existe, porque ele direciona o que você está vendo. Tá? Além do comprimento e largura, o que a gente pensa? Eu tenho aqui a ferida, 12, 6, 3, 9. Eu tenho a altura, comprimento. Para mim, estar mensurando, eu faço o seguinte. Eu pego, vou usar uma irregular que é melhor. Vamos considerar aqui, ó, como a sacral e aqui 12 horas, tá? Você vai pegar, você vai traçar duas retas na ferida, elas têm que se cruzar formando um ângulo de 90 graus. O ponto mais distante de um até o outro. Então, não seria aqui, nem aqui. Muito provavelmente, aqui, a altura e a largura, muito provavelmente aqui. Sempre fazendo um ângulo de 90 graus entre elas. E uma pela outra, a multiplicação de uma pela outra, eu tenho a área da ferida. Tá? Então, eu tenho uma área em centímetros quadrados de tanto. Isso pode ser explorado também. Tá? Então, sempre que você vai avaliar uma ferida, você pode usar a técnica do relógio, você pode mensurar essa ferida. E como que a gente faz isso? A gente faz um decalque. Eu coloco um plástico sobre a ferida, faço um desenho da ferida, o molde, coloco num papel toalha, pego uma régua e vejo a altura e a largura. Eu não levo a régua na ferida, eu faço um molde, coloco ali e tenho uma noção da altura, da largura, ok? É importante, gente, que isso seja feito para o acompanhamento da cicatrização. Isso pode ser feito a cada 15 dias. Tá? Aí, o protocolo vai falar quanto que tem que ser feito. Um mês, vai ser de mês em mês, vai ser de 15 em 15 dias. Aí, o protocolo do serviço que define. Ok? Gente, para profundidade, apesar de vir sondas, suaves, em geral, a gente usa para profundidade a agulha, a seringa de 1 ml. Tá? Porque ela é uma seringuinha mais fina, ela é mais fácil de você introduzir numa ferida. Então, você pega a seringuinha e vai na ferida. Faz isso. Ó. Onde deu resistência, você marca com a caneta, tira, vai na régua e vê quantos centímetros de profundidade tem aquela ferida. Pode ser que tenha áreas de solapamento. Né? A ferida está aqui, mas tem uma caverninha aqui. Ó. Aí eu vou introduzir a seringa para poder estar vendo quanto que deu de solapamento. Aí, por exemplo, tem um solapamento em 5 horas. Então, eu consigo descrever a área de solapamento em 5 horas de tantos centímetros. Ok? É importante essa classificação conforme dimensão. Ok? Isso. São duas medidas diferentes. Porque o solapamento, Márcia, é uma complicação, né? É uma outra coisa para o tratamento ali. Você vai ter que preencher e tal. Quando a profundidade é uma coisa, o solapamento é outra, porque o solapamento, em geral, ele é lateral. Né? A profundidade ela é ali, né, onde eu desço de forma vertical. Tá? Bom, gente, limpar uma ferida. Bom, passar 2 dicas para vocês, 3 dicas. Técnica limpa, técnica estéreo. Técnica limpa, eu posso estar utilizando a nível ambulatorial, atenção domiciliar, e técnica estéreo, sempre no ambiente hospitalar, a nível de controle de infecção. Tá? A técnica limpa nada mais é do que você não está utilizando uma luva estéreo, está utilizando um material estéreo, pinças, tesouras, mas você vai trabalhar com aquele material tentando manter o mais próximo do estéreo. Ou seja, eu tenho uma gazinha e eu vou pegar essa gazinha da seguinte forma. Sempre, quando a gente fala em técnica limpa, a gente prioriza calçar só uma luva, porque a mão sem luva é a mão onde eu vou pegar soro,
onde eu vou pegar esparadrapo, onde eu vou pegar o que eu tiver que pegar ali, que não vai entrar em contato com gazinha, cobertura. A mão com a gazinha, eu pego na ponta da gazinha. Então, se eu peguei na ponta, eu tento segurar a outra ponta. Tá? E aí eu vou fazer uma limpeza da ferida, de forma que o lugar que eu não encostei, eu estou mantendo mais limpo. Onde eu encostei não vai entrar em contato com a ferida. Lembrando, gente, que eu não seco o leito de ferida. A gente seca a borda da ferida. A ferida ela tem que estar úmida. Então, sempre que eu vou mostrar aqui, processo de limpeza, é só ao redor. A parte central ali, eu só tiro o excesso caso tenha excesso de soro, de produto que eu joguei. Não fico secando ferida, não. Ok? Bom, a gente tem aqui algumas... E a técnica estéreo, luva estéreo, pinça, tesoura, tal. E lembrar, gente, né, que dentro da técnica de um curativo, eu tenho a área mais contaminada e a área menos contaminada. Tá? Então, não se esqueça disso. A limpeza, ela parte de onde? Não é da menos contaminada para mais contaminada, não o contrário. O cara, às vezes, vai lá, passa uma gazinha ao redor, onde é mais contaminado, e depois tira o excesso lá no centro. Não, ele levou sujeira de dentro, de fora para dentro. Ok? Bom, dica, limpeza de ferida, gente. A limpeza de ferida hoje ela é feita com soro fisiológico em jato. Furo único, agulha 25/7, 10 a 15 centímetros do leito da ferida, o jato. Esse jato ele não é só para molhar, ele é para desbridar e também para mobilizar micro-organismos. Tá? Então, quando você está jogando um jato de soro feito um furo com agulha 25/7 e fazendo aquela pressão, você está jogando o suficiente para desbridar, não destruir tecido bom e retirar micro-organismos. Ok? Bom, soro fisiológico, legal, mas a gente já tem hoje soluções antissépticas. A mais comum, né, o mais utilizado aí no mercado, é o Prontosan. Tá? O Prontosan ele é da Bebral, é um produto bem legal. Eu até brinco muito, né, nas aulas de pós-graduação que a gente trata a ferida na riqueza e na pobreza. Na riqueza, eu vou pedir o paciente para comprar um Prontosan, porque o Prontosan ele vai me ajudar na descolonização. Além do jato que eu vou fazer, eu vou matar micro-organismos. Tá? E ele é um antisséptico. Agora, degermante, clorexidine, nada disso é utilizado em leito de ferida. Isso é inativado em solução de continuidade de pele. Tá? Quando que eu vou utilizar um degermante em uma ferida? Somente quando eu tenho uma sujidade. Aí eu vou usar como sabão, eu não estou usando como antisséptico. Tá? Ou seja, um paciente que chegou num trauma, que sujou com terra, caiu de bicicleta, caiu de moto, tal, aí eu vou utilizar como sabão, mas não pensando que eu estou descolonizando, porque essa descolonização ela só acontece em pele íntegra. Então, aprendeu-se, né, durante anos, fazíamos curativos com degermante, com tópico. Hoje já se sabe que aumenta o risco de colonização, mesmo porque as omotolias não são bem preparadas, ficam vencidas às vezes, e o pessoal acaba contaminando a ferida às vezes, ao invés de limpar. Né? Bom, limpeza, então, soro em jato ou soluções antissépticas do tipo tecnologias desenvolvidas para isso. O Prontosan e o PHMB, que é um outro agora também que saiu aí no mercado, né? Porque o Prontosan quebrou patente, aí entrou um monte no mercado. Tá? E, em geral, todos são à base de PHMB. Tá? Vocês podem colocar soluções à base de PHMB, que é, basicamente, produto que faz o produto principal ali da antisepsia. Tá? Alguns artifícios para irrigação, gente, eu já falei. Na verdade, eu vou estar utilizando o soro fisiológico em jato. Tá? Posso aquecer esse soro, de preferência, porque se eu manter o leito da ferida aquecida, é melhor. Porque o tempo que eu levo para chegar à temperatura corpórea, depois que eu uso uma solução, por exemplo, que foi na geladeira, o pessoal tem mania de guardar soro em geladeira, né? É um tempo que eu perco de horas para produção de cicatrização, de produção de células importantes na cicatrização. Tá? O uso dos EPIs. Gente, quando a gente fala de troca de cobertura,
Geralmente, a cobertura primária é aquela que vai no leito da ferida, por exemplo, eu coloquei um alginato, eu coloquei uma espuma. Isso é cobertura primária. A cobertura secundária é a gazinha, é a compressa. Isso, em geral, a gente troca mais vezes ao dia. A gente vai falar disso. Troca da secundária 2, 3 vezes ao dia, ok? Bom, aqui... Oi. Uhum. Em geral, a gente coloca em banho-maria, tá? E faz e testa na pele e tal, para ver se está ok. E pode ser colocado em micro-ondas. Por exemplo, num centro de referência de tratamento de feridas, você pode ter ali um micro-ondas para quilo. Né? Em casa também, domicílio, tal, você pode estar utilizando, você põe numa vasilha específica, coloca lá, tira. Não coloca direto dentro do micro-ondas, onde prepara alimento, mas pode colocar numa vasilha específica para isso. Tá? Ok? Bom, gente, eu não uso nada disso, isso não está certo, tá? Pode vir, às vezes, numa questão falando, usar um gel, usar não. Você vai fazer um furo, isso aqui é gasto desnecessário. Você vai fazer um furo com agulha 25/7, pode vir escrito lá, agulha intramuscular, beleza. 25/7, 25/8, não é chuveirinho, é um único furo. Uma distância de 10, 15 centímetros, tá? Ok? Isso aqui, ó, errado, é o que eu falei com vocês, ó. A área mais contaminada para menos contaminada. Estou jogando soro na pele que é mais contaminada e jogando aqui dentro. E, além disso, gente, não tem jato. Então, o que essa pessoa está fazendo? Além dela contaminar a ferida, ela está fazendo o quê? Umidificando. Ela não está desbridando, ela não está retirando micro-organismos, tá? Está errado. E aqui, o jato de soro, ó. Um jato de soro único no leito da ferida, tá? Terminou de jogar. Emerson, eu jogo, dependendo do tamanho da ferida, você vai gastar 250 ml, você vai gastar 500 ml, lavar bem. O importante é lavar bem, bastante, tá? Aí você seca. Seca as bordas, tá? Aqui dentro, eu só vou secar excesso. Está cheio d'água, eu vou mobilizar. Está cheio de soro, eu vou mobilizar o paciente. Posso colocar uma gazinha ali para tirar o excesso? Posso, mas não essa gazinha que eu usei aqui fora. Tá? Ok? Bom, gente, o termo debridamento ou desbridamento tanto faz. Tá? Os dois estão corretos. Tá? É a etapa de limpeza mesmo da ferida. Ok? A gente tem aí indicações dos desbridamentos. Tecido necrótico, purulência, infecção. Só que eu tenho que estar atento ao objetivo do tratamento e às condições clínicas do paciente. Tá? O paciente terminal, paciente que não tem condições de ser abordado naquele momento, vou estar fazendo? Não, eu tenho que estar muito atento a isso. E as contraindicações, basicamente, feridas de membro inferior com perfusão duvidosa ou ausente. Se eu não tenho uma perfusão para promover cicatrização, como é que eu vou ter, para levar oxigênio, para levar nutrientes, para levar o que eu preciso para a cicatrização, como que vai cicatrizar? Não vai. Eu posso ter melhor cobertura, melhor medicamento, melhor médico, melhor enfermeiro. Eu preciso de intervenção para revascularização, se necessário. Né? Pacientes em fase terminal, pacientes em lesão por pressão seca em calcânio, entra como contraindicação, tá, gente? Mas desbridamento, em alguns casos, a gente tem que estar atento, porque se é um desbridamento autolítico, eu posso estar fazendo. Não é porque o cara tem uma necrose de calcânio e ele é um cara jovem, teve um acidente, desenvolveu aquilo ali e tal, eu não vou debridar? Eu não vou debridar de forma invasiva. Eu vou com autolítico, bonitinho, aos pouquinhos, retirando, que eu tenho uma resposta. Ele tem cicatrização boa, ele tem circulação legal. Por que eu não vou fazer? Ok? Bom, aí a gente entra em desbridamentos, tá? A gente tem seletivo e não seletivo. O que é seletivo? Somente no tecido morto. O não seletivo, eu desbrido tecido vivo. Por exemplo, uma hipergranulação pode ser necessário, um desbridamento de tecido vivo, tá? Conservador, a mesma coisa. Tá? Ou seja, eu conservo o tecido bom e desbrido o tecido morto. Tá? Desbridamento mecânico, fricção e irrigação. A gente sempre acha que desbridamento mecânico é cirúrgico, né? Não. O desbridamento mecânico ele é de fricção
ou seja, úmido seco, deixa a gazinha secar e puxa. Ninguém faz isso, né, gente? E irrigar. Aliás, alguns fazem, né? O pessoal vai lá, eu quero ver a ferida. Eu penso, não, tem que jogar soro, umidificar, para tirar devagarzinho. Mesmo porque, gente, você perde tecido bom quando você faz aquilo. Você está provocando sangramento, você está destruindo, às vezes, aquele tecido que você ganhou em 24 horas na hora de tirar a gazinha, tá? E o desbridamento autolítico, que é aquele desbridamento onde eu tenho um meio úmido que cria condições para autólise. Né? É o que o hidrogel faz, é o que o hidrocoloide faz. Ele quebra o tecido morto naquele meio úmido. Tá? E o químico e enzimático. Tá? A gente pensa em químico e enzimático pensando em papaína, colagenase. Tá? Quando eu uso, por exemplo, uma colagenase, eu estou promovendo um desbridamento químico naquele local. Perdão, uma papaína, eu estou provocando desbridamento químico e posso provocar, inclusive, uma maceração, uma dermatite química ali ao redor. Tá? Aqui, ó, a gente coloca como desbridamento mecânico, né, foto de livro, mas cuidado, porque pode vir como desbridamento mecânico só o úmido seco e a irrigação, porque isso aqui é cirúrgico. Tá? Ok? Gente, isso aqui é só uma característica simples de tecido vivo e tecido morto. Basicamente, como que é um tecido vivo, como que é um tecido morto. Em geral, o que tem que estar atento? Se dói e se sangra, é vivo, principalmente na hora que você vai desbridar. Né? Sangrou, opa, peraí, tem tecido vivo aqui, então tem que parar, não vou chegar. Né? E as características, né, gente, de fáscia, de osso, né? O osso, se ele tem marrom, preto, a fáscia também, o músculo marrom, cinza. Então, isso é tecido morto. Lembrando que o desbridamento desses tecidos aqui, ó, são médicos. Tá? O enfermeiro só desbrida até subcutâneo e epitélio. Tá? Não, o enfermeiro não pode desbridar tendão, músculo, nada disso. Isso aí é indicação médica e desbridamento médico. Ok? Aí, eu tenho exatamente 25 minutos para falar de todas as coberturas com vocês. Nós vamos falar, basicamente, a indicação de cada uma e o pulo do gato no tratamento de cada uma. Tá? Ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos essenciais, pessoal, basicamente é o Dersane, conhecido aí no mercado, né? É o AGE, ácido graxo essencial. Basicamente é um óleo, tá? Bom preço, fácil acesso, você encontra nas farmácias, você encontra facilmente. É um produto bom na pobreza, né? O paciente que não tem condições de pagar, é um paciente que eu indico muito em algumas situações. Grande problema, e é aquela velha história, né? Grande problema e, ao mesmo tempo, é o diferencial dele. Ele acelera a granulação, isso é muito bom. Porque, por exemplo, vamos supor, você tem um paciente que não tem condições financeiras, você está num lugar onde você não tem coberturas padronizadas pelo SUS. E aí você tem uma ferida profunda, ela está limpa e ela precisa granular. Se você usa o ácido graxo essencial, ele hipergranula. Ele granula e é rápido, porque ele faz tudo aqui. Ó. Ele promove quimiotaxia, atrai leucócitos, angiogênese, mantém o meio úmido, ele hidrata a célula. Então, assim, o Dersane ele tem esse poder. Agora, ele causa também a hipergranulação. Então, chegou no ponto ali onde você chegou no nível do leito com a pele, tem que parar de usar, porque senão ele vai hipergranular. Aí você vai precisar de bloco cirúrgico, às vezes, desbridar. E aí, o que acontece? Um grande problema do Dersane, ele tem causado, por exemplo, granulomas em gastrostomias, em tracostomias. O pessoal tem usado muito isso em gastro, curativo de gastro, tráqueo às vezes, e causando os granulomas. Por quê? Porque ele hipergranula. Tá? Então, assim, é um produto bom. Aqui, gente, fala na prevenção. Tá? Aqui é lesão, tá, gente? Aqui, ó, lesão por pressão, não é úlcera, não. Prevenção. Por quê? O que causa uma lesão por pressão? A pressão, o cisalhamento. O
que é o cisalhamento? É o escorregar do paciente no leito ou na cadeira. Tá? O cara está lá na cadeira, ele não tem controle de tronco, não tem controle, não tem força em membros inferiores, ele fica fazendo, né, ele vai caindo, né? Isso é o cisalhamento. Por quê? Principalmente o nosso idoso, aquele descolamento epiderme-derme fisiológico do envelhecimento, né? Aquilo ali no cisalhamento é um problema, porque a pele dele faz isso, né? Vai junto, né? A pele vai junto, assim, ó, quando o cara vai escorregando, ok? Então isso é um problema. Umidade, tá? Porque o paciente fica, às vezes, horas e horas com fralda sem trocar, um outro problema. E a fricção, que é o arrastar do paciente no leito. Então, em geral, o pessoal, ao mobilizar o paciente, mobiliza sozinho. Vai trocar uma fralda, troca sozinho. Não utiliza o traçado, né, para levantar, virar para um lado, virar para o outro. Então, assim, uma coisa importantíssima para a prova de vocês. O que causa lesão por pressão? Fricção, cisalhamento, umidade e pressão local. Ok? Isso é um ponto muito importante. Porque, às vezes, a gente fica muito com pressão, pressão, pressão e esquece dos outros pontos. Ok? Bom, então, se o óleo na prevenção tem uma atuação, ele lubrifica, diminui o atrito na hora que eu faço o quê? Mobilização do paciente. Ou então quando o paciente escorrega. Então, em geral, a gente não usa óleo nenhum para hidratar. A gente usa para lubrificar áreas de proeminência. Sacral, trocânter, calcâneo, escápula, onde o paciente pode ter uma mobilização maior, às vezes, lubrificando. Hidratação, gente, é creme hidratante. Hidratação também, né? E creme hidratante para manutenção dessa hidratação. Tá ok? Bom, esse é o Dersane, é usado com gazinha, né? Você coloca a gazinha, troca, coloca a gazinha. Muito cuidado, gente, porque tem muitos ácidos graxos essenciais, esse, inclusive, que é cosmético. E se ele estiver no mercado como cosmético, ele não pode ser prescrito para ferida. Ele tem que ser registrado na Anvisa como correlato. E, sendo correlato, ele entra no perfil medicação. Aí ele pode entrar em feridas. Tá? Hoje, no mercado, tem muitos óleos. Se ele tiver prescrito, registrado na Anvisa como correlato e não como cosmético, beleza. Tá? Placa de hidrocoloide. A placa de hidrocoloide, vou colocar aqui a foto, vou voltar lá, tá, gente? Aqui, ó, isso aí é uma placa de hidrocoloide. Para quem não conhece, essa parte é a parte adesiva, que vai em contato com o leito da ferida, com a pele do paciente. E essa é a parte estéreo. Mas como a gente não encosta nela, eu não preciso de usar a luva estéreo, porque eu descolo ali e colo. Tá? Ok? Aqui a placa, né, na embalagem. Gente, o nome já diz, hidro, água, coloide, gelatina. É uma placa que gera um meio úmido. Então, se ela é uma placa que gera um meio úmido, ela é para usar em feridas secas, ok? Então, assim, não esqueçam disso. Eles podem colocar para vocês lá um tipo de ferida, tal, e colocar que o tratamento tal com hidrocoloide. Cuidado, hidrocoloide é feridas secas. Eles não vão entrar em picuinha disso, não, mas o básico, tipo isso, hidrocoloide, ferida seca, pode cair. Tá? Então, lembrem-se disso. Tá? O hidrocoloide, ele tem uma coisa aí de ser utilizado. Composição carboximetil, que vai promover a cicatrização. Tá? É um produto também, ó, que estimula a angiogênese. Por que ele faz desbridamento autolítico? Porque ele cria um meio úmido. E aí ele provoca o quê? A autólise do tecido desvitalizado, mas ele não destrói tecido bom. Isso é importante. Esses produtos, gente, eles são seletivos. Eles destroem tecido ruim e preservam o tecido bom, granulando e epitelizando, inclusive. O hidrocoloide eu uso muito na fase final. Tá? Às vezes o paciente já está naquela ferida que já está fechando, eu ponho só uma plaquinha de hidrocoloide para terminar de fechar. Tá ali, beleza. Uma pergunta que pode surgir: o hidrocoloide é indicado para prevenção? Mas não é bom. Não é bom por quê? Porque ele é caro,
Isso é um ponto. E ele não permite uma visualização da pele. Hoje a gente já tem no mercado, gente, coisas superiores. Por exemplo, existe no mercado o spray sem conflitos de interesse, eu não trabalho para empresa nenhuma. A gente tem no mercado o spray Cavilon. A gente tem a linha Cavilon para a pele. O Cavilon tem 3 produtos. Os 3 chamam Cavilon. Só que eu tenho o Cavilon Spray, que faz prevenção. Eu jogo ali, ó, nas áreas de proeminência, e ali eu deixo 72 horas, ele não sai na água. Tá? Esse produto é muito melhor, porque não tem nada colado na pele do paciente. Ele previne e me deixa observar as proeminências. Além disso, eu tenho também o filme transparente, que eu vou mostrar para vocês. Não estéreo, barato, você recorta, cola ali nas proeminências. Para que eu vou gastar com hidrocoloide? E muitas vezes, o pessoal acha que pôr hidrocoloide não precisa de fazer mais nada. Aí para, mudança de decúbito adequada, não cuida direito, não higieniza direito, porque tem uma placa ali. Então, assim, muito cuidado com ele na prevenção. Gente, tem situações que fala que ele fica 7 dias. Cuidado com isso. Hidrocoloide, vazou, trocou. O hidrocoloide, você sempre vai recortar 2 centímetros da borda da ferida. Então, presta atenção. Se eu tenho aqui uma ferida, eu vou recortar o hidrocoloide 2 centímetros da borda. Por quê? À medida que ele for derretendo, ele vai ficando branco. E esse branco é formando tipo uma bolha. Ele vai aproximando da borda. A hora que tiver 1 centímetro da borda, é hora de trocar. Se vazar, então, troca imediatamente. E se vazou rápido, quer dizer que essa ferida não era seca. Essa ferida provavelmente era úmida, então contraindica. Porque eu não vou pôr um produto que vai vazar em 12 horas. Não, espera aí. Essa ferida ela não é seca. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Ok? Beleza? Bom, gente, eu sei que são detalhes assim, mas eu vou ter que dar uma acelerada que a gente precisa vencer esse conteúdo das coberturas. Alginato. Alginato, gente, veio para o mercado como uma cobertura para absorção. Ela é o oposto do hidrocoloide. Ela é para feridas exudativas. Ela preenche cavidade. Além dela preencher cavidade, ela promove hemostasia, utilizada em feridas sangrantes. Lembra do caso que eu contei para vocês da gastrostomia sangrando? Eu coloquei uma plaquinha de alginato, deixei 72 horas. Na próxima visita já não tinha mais sangramento, já estava ok. Tá? Então, o alginato ele é o contrário do hidrocoloide. Ele é para feridas exudativas. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, eles podem colocar uma ferida seca de calcânio e colocar opções de tratamento e colocar um baita do alginato lá. Não tem indicação. Você não vai pôr um negócio que seca onde é seco. Ok? Bom, ele faz uma troca, né, do cálcio do alginato com o exudato do sangue, o sódio do sangue, e do exudato, perdão, faz o desbridamento também, porque ele gera um meio úmido também, tá? Troca sempre que necessário, porque ele satura. Geralmente, se tem sangue, não pode ficar mais de 48 horas, porque vira meio de cultura. Sangue, 48 horas, meio de cultura, tá? Pode ser utilizado, a gente já tem alginato com prata. Se tiver prata, ele pode ficar mais que 24 horas, tá? Se tiver prata, porque a gente tem prata na cobertura. Nem sempre o produto que tem no mercado é o Silvercell da Cystagenix. Ele tem prata, mas a maioria dos alginatos não tem prata. E se não tiver prata, se tiver infecção, máximo 1 dia. Ok? Beleza? Gente, esse é o alginato, para quem não conhece. Ele tem fibra, ele tem fita também. Dica, rapidão. Traqueostomias com fístulas, gastrostomias com vazamento, recorta, preenche, ele cicatriza de dentro para fora. Entrou, não tem problema, ele é absorvível. Tá? Ele preenche, ele produz cicatrização legal, sangramento, vazamento. Aproveitando que nós estamos falando disso, existe também o pó para estomas. Estou com um paciente com uma gastrostomia.
está vazando, deu dermatite, queimou. O que eu faço? Lavo com soro, seco, pego o alginato, preencho ao redor, como se eu estivesse estancando ali aquele buraquinho, fecho, pego o pó de estoma, que é aquele pozinho de hidrocoloide usado em colostomias, jogo, retiro o excesso, aquele pó ele cicatriza, ele é maravilhoso. Ao redor, ele é maravilhoso, mas você tem que tirar o excesso todo e aí deixa só uma gazinha seca. Gente, sempre que vocês tiverem dermatites, usem esse pó, muito cuidado com tráqueo, mas assim, para cicatrização, dermatites, é assim, fantástico, tá? Todos os tipos de dermatite de fralda, estou dando a dica aqui tem o pó Estomarese, que é o da Convatec, e tem o pó Brava, é pó de estoma, pó para estomias Brava, tá? Você encontra no mercado, fácil, bom para indicar. Eu sempre falo nas aulas lá, os meninos que foram meus alunos aí sabem disso. Oi? Ele é hidrocoloide, carboximetilcelulose, tá? Não, aí o Cavilon, você tem 3. Você tem o spray, que é para prevenção, e o Cavilon creme barreira, que é a base... Não. Você tem o Cavilon creme barreira, que é a base de dimeticona. Então, todos os pacientes de vocês estiverem usando fralda, área de períneo, creme barreira à base de dimeticona. Acabou esse negócio de hipogloss, que adere... Não. O creme Cavilon 3M, existem outros também no mercado. Márcia, é caro, mas assim, vale muito a pena se o paciente tem condição de comprar. Tipo assim, R$100 um tubo, que deve dar por uma semana, talvez, uma semana, 2. E aí você aplica só nas áreas de períneo, após banho. E tipo assim, gente, o negócio ele tem uma proteção que o xixi bate, o xixi vai para a fralda. O xixi não fica na pele do paciente. Então, se você for pensar na prevenção dessas feridas do jeito que a gente falou aqui, vale muito a pena. E também tem o Cavilon limpador sem enxágue. Hoje já tem no mercado para troca de fralda. Você joga, tipo esses multiusos que a gente tem na cozinha, né? Que você joga, passa um paninho, pronto, coloca a fralda. Não usa água, não usa sabão, nada disso. Né? O ano passado, ano retrasado, teve um congresso internacional aqui em Belo Horizonte de cuidados com pele. Vieram umas enfermeiras canadenses, elas ficaram assim, assustadas de saber que no Brasil a gente ainda usa água e sabão para dar banho em paciente. Lá fora não se usa mais isso. Lá é só banho sem enxágue. Você joga o spray, passa o pano seco e pronto. Ok. E esse tem as 3 linhas aí. Creme barreira e o pó também. Gente, isso não estava na aula de lesão por pressão. Vamos embora. Aqui é o alginato preenchendo. Daqui a pouco o Marco Túlio chega e me xinga. É só para mostrar o preenchimento da cavidade. Tá? Ok? Próxima vez eu vou pedir a Ana 3 horas. Fala, Ana, por favor, põe 3 horas. Não dá. Gente, o carvão... Essas coberturas que eu falei para vocês agora são as principais. E entra aqui o carvão e o hidrogel, fechando as principais. Vocês têm que ter um leque mínimo aí para atender. E aí, o carvão, o foco dele é o quê? Odor. Tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, uma outra coisa que pode cair na prova de vocês. Tratamento, porque aí entra tanto ferida quanto paliativo. Tratamento de feridas com odor. Se o meu foco é cicatrização, carvão ativado. Esse é meu foco. Tá? O meu paciente é um paciente de investimento, é um paciente que está com odor. Agora, uma dica de quem mexe com isso. Às vezes, o carvão não resolve porque o pessoal não troca as gazinhas. Aí fica o problema. O carvão está ali, ele filtra e joga para a gazinha. E aí o pessoal, às vezes, fala assim, doutor, não está adiantando esse carvão, não. O mau cheiro continua o mesmo. Quantas vezes vocês estão trocando as gazinhas por dia? 3? 4? Aí sim pode resolver. Tá? Então, é trocar a gazinha mais vezes para o carvão ter um efeito legal.
ok? Gente, o carvão, além de controlar o odor, ele também é uma cobertura para feridas mais exudativas, tá? Então, ele não é bem indicado em feridas secas, a menos que tenha odor. Aí a gente vai usar alguma coisa para contrabalancear essa questão da umidade. Eu posso pôr um hidrogel junto, ok? Eu posso pôr um óleozinho, uma malha impregnada, que eu vou mostrar o que é. Então, assim, agora, no paliativo, tem uma dica legal, que é reconhecida, inclusive, pode cair na prova, está no protocolo do INCA, por exemplo, que é o metronidazol no controle do odor. Então, você vai usar a cada 50 ml, 250 miligramas de metronidazol. Tá? Então, se você coloca um comprimido de 250, você põe 50 ml. Você coloca um comprimido de 500, você coloca 100 ml. Você tritura o metronidazol e dilui no soro fisiológico. Tá? Então, a cada 250 miligramas, 50 ml de solução. Oi? Tem vários trabalhos e reconhecido protocolo. Está no protocolo do INCA, tem vários enfermeiros que já estudaram o resultado. Só odor e paliativo. Você não vai usar isso em pacientes não paliativos. Tá? Não, aí geralmente, Márcia, você vai fazer esse controle conforme melhora do odor. Pode, se uma vez ao dia resolveu, beleza. Caso contrário, vamos de 12 em 12, de 8 em 8. Tá? Então, assim, a resposta, para quem usa, é muito boa. Né? Todo mundo sabe disso. Quem já usou sabe que a resposta é boa. Só que a questão é a seguinte, não esqueçam, não é para pacientes não paliativos. Isso é indicado para paliativismo. Tá? Tritura. Isso. Você faz o seguinte, você irriga a lesão com aquela solução, tira só o excesso e põe gazinha. Você não lava, você deixa os pedacinhos de comprimido no leito da ferida. Tá? Pode ser utilizado o metronidazol gel também. Tá? Não tem problema usar o gel, não. Pode utilizar. O problema do gel é que, às vezes, a ferida é exudativa, vai ficar gel ali, vai molhar, vai macerar, então tem que ter essa maldade. Ok? Um comprimidinho de 250 para cada 50 ml de soro. Tá? Conforme o odor. Se estiver resolvendo com uma vez ao dia, geralmente no começo, uma vez ao dia não resolve, não. Eu fiz isso com esse paciente que eu falei para vocês, da ILPI. Estava usando coberturas e tal. De repente falei, bom, não, é um paciente paliativo, está com odor, não vou pôr carvão. E aí a gente deixou, troca uma vez ao dia, nos últimos dias dele já estava resolvendo. Antes eu deixei 2 vezes ao dia. Tá? Ok? Oi? Geralmente é. Tá? Gente, então, o carvão é isso, mais para odor, feridas mais exudativas. Né? Posso usar carvão quando não tiver odor? Posso. Ele não é só para odor, ele é para feridas exudativas também. Então, a maldade aí também. Tá? Vocês podem colocar, o carvão é utilizado somente para feridas com odor? Não. Feridas exudativas também eu uso. Ok? Se tiver prata, posso estar deixando com isso, para feridas infectadas, isso. Ele é para exudativo, o alginato. Né? Posso passar? Bom, gente, a maioria dos carvões não são recortáveis, são sachês. Tá? Isso aqui parece um sachêzinho mesmo, que a gente mergulha ali, tá? Para fazer o chá. É aquilo, não é recortável, não pode utilizar pó de carvão para desintoxicação, não pode. Tá, ok? Recentemente, isso, mas a tecnologia aqui, como tem essa... Ele tem 2 camadas, ele filtra, e aí o pó mesmo, que é o carvão, ele não entra em contato. Isso, não entra em contato com o leito, porque, primeiro que lá dentro, ele é estéreo e tudo, mas ele vai marcar a ferida. Recentemente, lá em Goiânia, um médico que estava assistindo minha aula colocou que ele usa. Eu falei, não pode, a partir de hoje você não vai usar mais, né? Então ele, não vou. Então, assim, não tem, eu vou jogar pó de carvão dentro da ferida? Claro que não, né, gente? Ele não é estéreo, ok? Bom, o hidrogel, fantástico, tá? O hidrogel, ele faz o quê?
ele é para desbridar. Hidrogel, água. Lembrem que tudo que tem gel, né, hidro, isso é ferida seca. Eu vou umidificar, eu estou pondo água. Olha ali, gente, o tanto de água. 77,7% de água. Então, assim, o hidrogel é aquela cobertura assim, na dúvida, põe hidrogel. Entendeu? Aquele produto que você tem, assim, na dúvida, põe hidrogel. Porque, assim, ele não vai causar mal. Mesmo que a ferida seja muito exudativa, você vai mandar trocar várias vezes. Ele não é indicado para feridas exudativas. Entendeu? Então, assim, hidrogel tem carboximetil, tem propileno glicol, ele vai estimular a granulação, ele vai desbridar. E a grande indicação dele é isso aqui, ó. Ele amolece tecidos desvitalizados, tá? Deixa o meio úmido. Remove crostas de tecidos desvitalizados. Então, quando você tem uma necrose do tipo escara, você vai utilizar hidrogel. Quando você tem esfacelo, você vai utilizar hidrogel. Então, o que o hidrogel faz? Ele cria o meio úmido, adequado, faz autólise, mas você tem duas dicas. Você tem que fazer escarificação. Escarificação, gente, é pegar uma lâmina de bisturi ou a agulha 40x12 e fazer o joguinho da velha em cima da ferida. Você raspa assim e raspa assim. Porque você vai abrir portas para o hidrogel penetrar. E outra dica, molhem a primeira gazinha, porque senão a gazinha vai puxar o hidrogel e não vai para a ferida. Vai ficar o produto todo na gazinha. Então, assim, molhem, deixa a gazinha molhada com soro, coloca ela por cima do hidrogel, depois põe a gazinha seca. Só para ele não chupar o hidrogel, a gazinha não puxar o hidrogel, tá? Oi. Pois é, a questão toda, Márcia, o hidrogel ele é mais potente nessas necroses secas, duras. O hidrocoloide, é o que eu te falei, eu gosto mais do hidrocoloide quando está fechando, quando tem só uma necrosezinha mais leve, ele ainda não é tão exudativo. Porque o problema do hidrocoloide é que você cola e o povo acha que tem que largar aquilo ali, ele macera. Já quando você põe uma gazinha, pelo menos eles têm a maldade de falar assim, não, tem que trocar, tem gazinha, tem micropore, e aí não macera tanto, entendeu? Eu prefiro o hidrocoloide mais nessas fases finais. Um mercado que tem aparecido muito para mim é o mercado da cirurgia plástica de estética, né? Principalmente mamas. As mulheres fazem a cirurgia e aí tem as deiscências, vem os probleminhas ali, aí me procuram, né, para a gente fazer aplicação de laser, colocar o curativo. Em muitas situações eu ponho o hidrocoloide para finalizar, na época que já está bonitinho ali, só para fechar. Porque aí ele fecha melhor, fica mais bonitinho, uma cicatriz um pouco melhor. Tá? Bom, esse é o hidrogel, tá? É um gelzinho mesmo, tá, gente? Ele vem... às vezes vem em tubos, tipo pasta de dente e tal, vem numa sanfoninha, dependendo da marca, e molhar a gazinha aqui, ok? Gente, o meu tempo já acabou, mas eu vou terminar, tá? Filme transparente, o filme transparente, ele é de poliuretânio semi-impermeável e aderente. Semi-impermeável por quê? Ele não permite entrada de água, mas ele barra a entrada de micro-organismos. Então, não entra bactérias, não entra fungo, vírus, nada disso. Mas não entra água. Tá? Aí, ele é mais utilizado aqui, ó, o pessoal chama muito de Tegaderm. Né? Tegaderm é a marca da 3M. Tá? Ele é utilizado aqui, ó, na prevenção. Esse é o nosso maior foco, prevenção. Eu posso pôr um micropóreo ao redor? Posso, não tem problema não, para ele fixar melhor. Okay? Então, mais para prevenção. Esse aqui é não estéril, esse é mais barato. Para prevenção é o não estéril. Esse aqui, ó, é mais caro, esse é estéril. Esse é utilizado em quê? Catéter, tá? Lembrar que quando funcionar um catéter central, tem que esperar 24 horas para colocar ele, porque se sair sangue ali, vira meio de cultura, e o pessoal deixa ele depois de 7 dias, o catéter infecta, tá? Ok? Gente, não tem erro. Ele é para proteção mesmo, ele permite a difusão de gases, ele é impermeável a fluidos e micro-organismos e a troca quando ele perder a transparência ou descolar. Tá? É um produto fácil de indicar. Ok? E
a gente entra em alguns curativos especiais. Esses aqui eu vou falar mais rápido, porque os outros são cadeia base, vamos dizer assim. Esses aqui a gente já entra em particularidades. Essa é a malha impregnada não aderente. Essa malha não impregnada, ela é recoberta de petrolato. É como se fosse assim, uma evolução da gazinha com a vaselina estéreo, ok? É um curativo para ser utilizado em leitos de feridas sensíveis, como, por exemplo, uma farmacodermia, quando eu tenho uma epidermólise bolhosa, ou seja, um tratamento de uma ferida de leishmania, eu preciso de um tratamento, eu estou fazendo um tratamento mais sistêmico e não tópico. O tópico é para manter hidratado, lubrificado, não agredir e ir cicatrizando aos poucos, ok? Tá? Interessante. Oi? A dificuldade dele, sim, a dificuldade dele com úlceras varicosas é porque se a ferida for venosa e for muito exudativo, ele não vai ser legal, porque eu preciso de uma cobertura mais absortiva, tá? Alginato ou espuma, que eu vou mostrar para vocês o que é. Nesse caso aqui, só, por exemplo, uma ferida mais seca, uma ferida arterial, por exemplo, que dói mais e ela é seca, beleza. Pode ser utilizado uns abdômenes, quando eu deixo um abdômen aberto, para fechar depois, coisas assim. Uma enxertia, por exemplo. A área doadora, bem legal para utilizar. Fecha rápido na área doadora, protege bem. Tem petrolato, tá? Sim. Uhum. Sim, a gente coloca mesmo. Agora, uma coisa que é importante aqui, gente, é que isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, quando eu vou usar um curativo absortivo, como o alginato, por exemplo, eu tenho que ter cuidado para não desidratar osso, não desidratar tendão. Eu posso usar a malha em cima do osso, em cima do tendão. Eu posso usar o hidrogel também em cima do osso, em cima do tendão. Então, quando eu for utilizar curativos absortivos, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Para proteger osso e tendão, principalmente para não desidratar. Ok? Você ia perguntar alguma coisa, Márcia? Bom, gente, isso aqui já é uma tecnologia, tá? Chegou no Brasil há mais ou menos 5 anos, pouco utilizado ainda, é o curativo que hoje eu mais uso. Foi lançado na França, ele é de uma empresa francesa, já há 15 anos na França, com resultado muito bom. Matriz TLC é uma tecnologia lípido-coloide. Ele tem no mercado ele tem o nome de Urgo, tá? São os produtos da linha Urgo, essa empresa francesa chamada Urgo, e ele tem 3 produtos. Ele tem o Urgo Clean, que é para limpeza. Lembra daquelas feridas com esfacelos que eu falei com vocês, aquelas fotos com os amarelinhos? Você coloca um Urgo Clean, gente, em 3, 4 dias, ele limpou a ferida. Tá? Ele é basicamente para isso. Ele é de média absorção. Ele não é nem para feridas secas, nem para feridas muito exudativas. Mas ele limpa muito. Feridas varicosas, feridas com aquela necrose amarela, igual aquela que eu mostrei, aquela foto que eu brinquei com vocês. Qual que é a classificação? Ele limpa para caramba. E com um detalhe, ele tira a dor. Tá? Então, é um produto que controla a dor do paciente de uma forma bem legal. Tá? Além do UrgoClean, a gente tem o UrgoClean AG. Gente, escreve Urgo mesmo, U-R-G-O, tá? Urgo Clean, normal, e o UrgoClean AG é com prata. E se tem prata, ele vai ser utilizado em feridas colonizadas, criticamente colonizadas e infectadas. Produto muito bom, quando eu tenho essa suspeita de infecção, de colonização. Tá? E tem também o Urgotul, que ele é Urgotul, T-U-L-L, que é de turbinar, ele é de potencializar a epitelização. Aquelas feridas que estão granuladas, estão bonitas, e eu preciso fechar. O trem não fecha. Tá? Aí eu coloco o Urgotul para dar aquela acelerada. Tá? Gente, a hidrofibra ela chegou no mercado para desbancar o alginato. O alginato ele tem um problema. Ele absorve tanto
vertical quanto horizontal. Então, quando você vai pôr um alginato numa ferida, você tem que ter cuidado para ele não ficar maior do que a ferida, porque ele absorve, e tá vendo aqui esse desenho aqui, ó? Esse desenho está mostrando que ele não absorve mais que onde ele molha. Por isso que ele não tem absorção horizontal, tá vendo? Até onde tem ferida, ele molha. Passou dali onde tem pele íntegra, sequinho. Então ele não macera, entendeu? Então por isso que ele veio ganhando alginato, porque ele não macera, ele pode ser recortado maior, que ele não macera, e ele absorve mais que o alginato, tá? Então a hidrofibra veio no nosso mercado com o nome de Aquacel, foi muito utilizado. Caiu patente, já tem outras hidrofibras, tá? Então, a hidrofibra, ela é superior ao alginato na absorção e não absorve de forma vertical e horizontal. Vertical, gente, eu tenho que pensar que ele manda a secreção para a gazinha. Horizontal, ele manda a secreção para o lado também, inclusive na pele, tá? Então, por isso que ele veio e derrubou o alginato. E ele está bem no mercado. Por que o alginato continua? Porque ele é bom também, mais barato, e tem a questão do sangramento. Se eu for trabalhar com sangramento, tal, o alginato é melhor. Ok? Bom, superior ainda, mais superior do que a hidrofibra, chegaram as espumas. As espumas, gente, elas têm uma absorção muito grande, muito grande. Ela é superior, muito superior. Então, assim, como você perguntou, feridas de pernas, geralmente a venosa, que drena pra caramba, uma espuma é o ideal. Ferida sacral, aquelas feridas que drenam, que você tira aquelas gazinhas e vai tirando gazinha, aquele monte de gazinha. Tem situações que a gente põe compressa, né, de tanto que drena. A espuma, hoje tem a espuma de cavidade. Você recorta, ela é estéreo, tá, gente? Você recorta com tesoura estéreo. Você coloca dentro da ferida, às vezes você coloca um negócio assim, ó. Quando você vai tirar, está quase do tamanho de uma folha de caderno, porque ela absorve, ela incha dentro da ferida. A hora que você tira, está aquele negócio igual um cogumelo enorme. Você não precisa de preencher completo, tão completo, que ela incha. Agora, superior a isso, porque isso aqui é muito bom. Isso é o melhor que a gente tem hoje para feridas exudativas. Tem com prata, tem com ibuprofeno para controle de dor, tá? Chegou a terapia VAC, que é o vácuo, tá? Para feridas muito exudativas. Por exemplo, cirurgias reconstrutoras, que você tem ali uma drenagem muito grande. O que é? Na verdade, o profissional coloca uma espuma, aí já parece uma espuma daquela de lavar carro. Elas têm com prata e sem prata. Coloca a espuma em cima da ferida, coloca uma ventosa, que vai puxar, né, vai colar ali, vai puxar. Aí a gente coloca um filme transparente para vedar, e aí ele tem um sistema de vácuo, ele tem uma bomba que fica contínuo puxando a secreção. Então, ali você tem uma umidade controlada por um sistema de máquina. E é fantástico, só que é caro. Não, o paciente anda, o paciente carrega a bomba para todo lado, você só não pode deitar em cima dela, né? Mas, assim, você pode fazer na perna. Eu fiz na perna de um paciente, aquele que eu contei o caso dos filhos, né, que são médicos. Você põe na perna, você põe no abdômen, cirurgia de cabeça, você põe no crânio, tudo. A terapia VAC, VAC, tá, gente? VAC, é de vácuo, tá? É muito boa, tá? Bom, temos aí, né, gente, sulfadiazino de prata. Indicação de sulfa, na cabeça de vocês para sempre, queimado, só. E mesmo assim, eu tenho coisa melhor no mercado. Eu tenho Urgoclean prata, que é muito bom para queimadura. Eu tenho hidrofibra com prata, que é o Aquacel prata, que é fantástico para queimadura. E pode ficar 14 dias no queimado, tá? Então, assim, se vocês forem utilizar um Aquacel prata no queimado, ele muda de cor. Tá? Então, se você tiver um queimado e for colocar Aquacel prata, ele vai ficar verde, azul. Não pensa que colonizou, que tem que tirar, não. Ele muda de cor. E ele fica 14 dias na ferida. À medida que a ferida vai epitelizando, ele vai soltando. E aonde não epitelizou, ele fica seco. Por 14 dias ele pode ficar ali. E aonde for soltando, você pode ir recortando com a tesourinha, que você vai ver a pele boa embaixo.
ok? Então, a gente tem, para prata, sulfadiazina. Aí você pode falar assim, Emerson, mas eu já fechei tantas feridas com sulfadiazina, já fechei lesão por pressão, já fechei... Você fechou por quê? Porque ferida se fecha em meio úmido. Você colocou umidade onde estava seco e você fechou. Se fosse lugar úmido e você pôs mais pomada, você piorou essa ferida, o pessoal não trocou as gazinhas, não tem indicação. E outra coisa, gente, antibiótico tópico, não existe isso. Se existe infecção, tem que ser tratado de forma sistêmica. Se existe colonização, tem que se tratar com tecnologias para isso. Pomada não é tecnologia para isso. Elas não resolvem colonização local. Tá? Ok? E tem também a papaína, no nosso mercado quase não é utilizado, mais utilizado a nível de São Paulo, tal. Aqui a gente não usa tanto, né? Só, né? O pessoal usava muito. A papaína ela é concentrada 2, 5, 10%. Tá? Geralmente, a concentração de 10% ela equivale a um hidrogel, até superior. Tá? Então, se o paciente não tem condições, manipular uma papaína para tirar uma necrose do tipo SCARA é bom. Tá? Não é reconhecido nos Estados Unidos, é proibido pelo FDA, o FDA. Por quê? Segundo eles, ela causa arritmia cardíaca. Tá? Em muitos produtos que era utilizado antes, parece que era utilizado em colírios, um monte de coisa, foi tudo suspendido por causa de arritmia. E quem tem alergia ao látex não pode utilizar, porque isso é látex de mamão papaya. Tá? Então, assim, não pode ser utilizado também. Mas é um produto bom. Para limpar, para desbridar, é um produto bom. O problema é que, assim... o pessoal de São Paulo usa muito papainha. É isso que eu ia falar. A papaína ela causa muita dor, em geral. Tá? Então, assim, eu gosto da papaína para aquele paciente que não tem condições de comprar um produto legal, tal, mas para desbridamento. Para cicatrização, eu prefiro utilizar um Dersane, alguma outra coisa, porque a papaína, em geral, causa dor. Mas, assim, não é contraindicado, não. Pode estar sendo utilizado. Só que aqui em Minas, a gente quase não usa. É muito difundido em São Paulo. Aqui em Minas, a gente praticamente não usa. Eu só vi numa instituição, até que eu estava comentando com a Márcia, não vejo em lugar nenhum, prescrevo em algumas situações para o paciente que não tem condições de comprar outros produtos. Entendeu? A colagenase, né, gente, para mim, um produto que é um gasto desnecessário. Se você compra colagenase, você manda manipular uma papaína, você usa um hidrogel, que não é tão caro assim. E a resposta da colagenase é mínima também. A colagenase compara a uma papaína a 2%. É muito fraco o processo de desbridamento dela. Geralmente com troca 24 horas. Aqui, gente, só eu esqueci de falar, a sulfadiazina, não esqueçam, a troca dela é de 12 em 12, exceto em grandes queimados. Tá? Porque grandes queimados não dá para ficar trocando de 12 em 12 horas, principalmente um corpo inteiro. Aí, geralmente, fica 24 horas. Mas o ideal, quando você vai usar, é 12 em 12 horas. Ok? Ok. Gente, prevenção, eu vou resumir para vocês já sabem, né, basicamente tudo que a gente indica. Sim. A gente tem que estar atento na prevenção. O próximo? Perdão. Tá. Sim, tá. Tá, nada, desculpa. A prevenção, gente, a gente tem detalhes importantes. A gente sempre tem mentalizado mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Não se esqueça que pacientes sentados ou com cabeceira acima de 30 graus, 1 hora. Tá? Esse é o grande problema. As pessoas, às vezes, colocam o paciente na poltrona e deixam horas. Colocam o paciente numa cadeira e deixam horas. Cabeceira elevada por horas. Onde está todo o peso do corpo de vocês agora? Basicamente na região do quadril. E alguma coisa no calcâneo. Então, um paciente deitado, por isso que ele fica 2 horas, porque distribui o peso do corpo. Ó, olha aqui. Aqui, ó, eu tenho uma distribuição. Já um paciente sentado, olha o que eu tenho. Basicamente isso. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa questão da frequência, tá? De trocas.
Usar colchins, usar creme hidratante, usar um creme barreira, que eu já falei, para umidade, ok? Realizar a troca de decúbito usando o traçado, tá? E com relação ao colchão, isso aqui é uma coisa que pode ser cobrada também. Colchão piramidal, que é o conhecido casca de ovo ou caixa de ovo, porque na verdade é caixa, o povo fala casca, não sei porquê. Caixa de ovo. Aquele colchão, ele é contraindicado agora, tá? Por quê? Porque ele não alivia pressão, ok? O indicado hoje, além disso, a gente contraindica o colchão, caixa de ovo, a gente contraindica boia, aquela boia furadinha no meio, tá? Porque aquilo ali, aonde não tem circulação, faz uma quase que uma a ventosa. Faz uma ventosa, né? Faz uma ventosa quase na hora que o paciente senta. Então, assim, é contraindicado. Então, quando a gente pensa em colchão, são 2 colchões que estão no mercado, que são bons. É o pneumático e o de espuma viscoelástica. Tá? O de espuma viscoelástica é o mais top do mercado, que é o da NASA, do travesseiro da NASA. Tá? Os hospitais hoje já estão padronizando e retirando esses colchões pneumático, caixa de ovo, estão deixando só as espumas viscoelásticas. Ok? A mudança de decúbito aí nós falamos, basicamente, isso é só ilustração mesmo. Falamos do creme barreira, falamos dos principais dispositivos. Na hora de higienizar, não ficar trocando. Por isso que é bom usar um creme de dimeticona, porque o pessoal fica esfregando muito o períneo do paciente para tirar resto de pomada, e com isso acaba abrindo, macerando e dilacerando ali a pele. Ok?